Fala pessoal, vocês estão bom? Eu tô bom. Então vamos lá pessoal, eu vou gravar aqui para vocês o projeto final, tá? Como eu tinha prometido. Eu até tinha já esse vídeo, mas era do projeto antigo. E aí algumas coisas mudaram, então eu vou refazer aqui para vocês. Então, algumas coisas eu vou explicar mais ou menos, outras eu só vou passar direto, porque são coisas que nós já batemos bastante aí durante as aulas. Já estou aqui com o BI aberto, vou criar aqui um novo relatório. Deixa eu já abrir aqui o PDF para a gente acompanhar. Eu vou deixar ele aqui na tela ao lado, enquanto eu sigo aqui no BI. E o primeiro passo aqui do PDF é fazer a conexão com o banco de dados. Então, aqui em obter dados, eu vou no SQL Server. Vou copiar aqui o endereço do servidor. Como eu já conectei nesse banco anteriormente, ele não vai solicitar a senha. Mas se for a primeira vez, já tem usuário e senha também no PDF. Vou selecionar aqui todas as tabelas do banco e transformar dados. Bom, e aqui, só por uma questão de organização, eu já vou criar aqui um novo grupo para armazenar as tabelas do banco. Perfeito. Então, as tabelas do banco dentro dessa pasta, eu já vou dar um botão direito, criar um novo grupo para trazer as tabelas de apoio. Com essa pasta selecionada, eu vou importar aqui em nova fonte. Beleza. Então, todo mundo devidamente importado. Eu vou fazer o primeiro processo, que é analisar o tipo de dado de cada coluna e também, dentro aqui das tabelas de banco de dados, eu vou remover todas as colunas que estiverem aqui preenchidas com table ou com value, como essa daqui. Farei esse processo de remover essas colunas e também alterar o tipo de dado daquelas colunas que for necessário. Fiz isso para todas as tabelas do banco. Agora vou fazer o processo de trazer aqui para a tabela de produtos a coluna URL imagem que está na tabela de apoio URL produtos. Então, para isso, eu preciso estar com a tabela de produtos selecionada. Aqui na opção combinar, eu vou na opção mesclar consultas. Vou selecionar aqui que eu quero mesclar com a tabela de URL produtos. No tipo de junção aqui, eu vou na segunda opção, que é externa direita. Ele vai me permitir juntar todas as colunas a partir da segunda, tendo como correspondência a primeira. Exatamente o que nós precisamos aqui. A primeira coluna é a de correspondência. Então, vai ser o ID1 com o ID1, ID2 com o ID2. É essa a correspondência que ele vai fazer. Essa tela aqui eu vou clicar para ignorar, para não mostrar isso nas próximas vezes, e vou salvar. Feito isso, é só dar um OK. E aqui na junção que ele fez, eu vou na opção ali, que é o botãozinho que parece um fone. Vou desmarcar essa opção aqui de baixo e vou desmarcar todas as colunas que eu não quero. Eu só quero que ele preencha aqui com a coluna URL imagem.
Então é só ela que fica marcada. Pronto. Em produto já está feito, eu vou fazer o mesmo processo agora em regionais. Perfeito. Então já trouxe aqui para a tabela de regionais as colunas que ela não tinha, que era cidade, estado e país. Isto feito, eu vou só desabilitar a carga nessas tabelas de apoio, porque quando eu voltar para o BI, eu não quero que elas sejam levadas para lá também. Pronto. A fase inicial aqui de tratamento de dados está finalizada. Eu vou só fechar e aplicar. Beleza. Chegando aqui no BI, eu vou seguir o tratamento de dados aqui no modo de exibição da tabela. Começando pela tabela de clientes, eu vou só verificar se os tipos de dados estão corretos. Se eu preciso ajustar alguma coisa, como por exemplo o desconto, se quiser manter ele em porcentagem, não tem problema. Posso só remover aqui a quantidade de casas decimais. E aí, a princípio, parece que ele alterou tudo para 15%, mas é só porque ele está classificado também. Se eu classificar a primeira coluna aqui em ordem crescente, nós vamos ver que todos os valores continuam ali. Ainda aqui nessa tabela de itens do pedido, eu já vou gerar a coluna auxiliar, que é a coluna de total. Precisa considerar a quantidade vezes o preço unitário e também gerar o desconto aqui. Vou gerar aqui uma nova coluna. Vou chamar de total e aqui tem várias maneiras de fazer. Pode ser feito o cálculo mais direto, podemos fazer ele também brincando um pouquinho mais aí com os conceitos de variáveis. Eu criei aqui o primeiro cálculo, que é simplesmente multiplicar a quantidade vendida pelo preço unitário, e esse resultado vai ficar dentro da variável calc1. Já a variável calc2, ela está recebendo X% do resultado do calc1. Se o calc1 deu R$ 100, calc2 vai receber R$ 100 vezes 10%, por exemplo. Dá 10% daqueles R$ 100. Dentro de calc1 eu tenho o valor total, dentro de calc2 eu tenho o valor que deve ser descontado. Para finalizar aqui, eu só preciso retornar, então, calc1 menos calc2. Essa é só uma maneira de fazer, como eu falei, brincando aí com os conceitos de variáveis, mas pode ser feito tudo de uma vez só também. Então, tenho aqui a coluna de total. Vou seguir, então, analisando agora as outras tabelas. Muito importante aqui na tabela de produtos, categorizar a coluna URL como URL da imagem, para que consiga buscar a imagem das bicicletas. Finalizei, então, aqui a análise das tabelas. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e já vou criar a tabela calendário, que vai ser importante.
Então esse aqui é o código para a gente gerar a tabela calendário, que pode ser feito assim, todo de uma vez só, ou se quiser também pode só gerar a primeira coluna com o calendário alto e depois ir puxando as próximas colunas, uma de cada vez. Isto feito, eu vou só ajustar aqui a primeira para apenas a data. E aí existe um processo importante aqui para que os gráficos eles fiquem iguais ao que está no projeto. Quando chegar o momento do gráfico, eu vou voltar aqui para fazer esse ajuste para vocês entenderem o porquê. Por hora, só precisamos partir para a última fase aqui do tratamento, que é a exibição do modelo. E aqui nós precisamos verificar quais tabelas ele já conectou e quais ele não conectou e precisam ser conectadas. Ó, percebe que algumas já estão conectadas aqui, outras ainda não. Então precisamos agora entender os relacionamentos aqui. O PDF ele já aponta quais tabelas precisam ser conectadas. Então aqui é só mais uma questão de olhar com carinho ali o PDF e fazendo as conexões de ID com ID. Agora sim, só resta conectar a tabela calendário. E por que eu vou conectar essa tabela? Porque quando eu for gerar análises temporais, é importante que eu tenha informações de datas onde não ocorreram vendas também. Enquanto que a tabela de pedidos, ela só registra as datas dos dias que ocorreram pedidos. Então, uma vez feito, tudo conectado aqui devidamente, eu vou voltar aqui na exibição de tabela para criar as nossas medidas. Vou criar primeiro uma nova tabela, que é para guardar todas as medidas dentro dela. Vou chamar aqui medidas. Dei um ESC para ele tirar ali a caixinha que apareceu, e aí é só dar um Enter. A questão aqui do underline é só para que essa tabela seja a primeira aqui entre as outras tabelas. Com ela selecionada, eu vou partir então para as medidas. Nas medidas, eu vou seguir a ordem que está no PDF. A primeira, então, é o total de vendas. Para gerar o total de vendas, nós só precisamos somar a coluna total que nós criamos dentro de itens pedido. A próxima é a média de vendas. Ela vai ser gerada por essa mesma coluna desta mesma tabela. Nova medida. A próxima é a quantidade de vendas. E aí, a quantidade de vendas eu não vou gerar por itens pedido. Até poderia, na verdade, porque cada linha em itens pedidos representa uma venda que aconteceu. Só que existe um detalhe importante. Ó. Percebe que o pedido 1 aparece duas vezes aqui. Porque os dois itens aqui fazem parte do pedido 1. Então aqui pode ter sido 5 camisas e 10 calças. E isso no mesmo pedido. Ou seja, se eu for contar por essa tabela aqui, não vai dar muito certo, porque eu vou ter muitas linhas a mais do que eu realmente vendi. Por exemplo, o pedido 4 aparece 3 vezes, porque dentro do pedido 4 saíram 3 produtos. Então, se eu for fazer por essa daqui, eu poderia contar por essa coluna, porém utilizando a contagem distinta. Aí funcionaria. O cenário mais rápido seria pela própria tabela de pedidos, porque aqui sim, os IDs não se repetem, cada pedido tem o seu código,
eu posso entender que cada linha representa um único pedido. Vou selecionar medidas de novo, nova medida. Nova medida. E essa daqui é a média de vendas. Vendas mensal. E se a gente analisar bem, nós já fizemos a média de vendas, que foi simplesmente o average lá do itens pedido na coluna total. Isso já deu o valor médio de vendas. Só que como nós queremos trabalhar aqui com esse valor agrupando mensalmente, nós vamos utilizar isso daqui como o cálculo a ser feito, só que por ser mensal, nós precisamos antes dessa DAX aqui, que é o total MTD. Aí o cálculo vai ser a expressão e o próximo item que ele me pede são as datas. E aí sempre que nós tivermos uma tabela calendário devidamente conectada, nós vamos utilizar sempre a data dela mesmo. A próxima medida é o total de vendas anual. E vocês vão lembrar que o total de vendas nós também já fizemos. Que foi simplesmente somar lá do itens pedidos a coluna total. Isso aqui já me dá o total de vendas. Mas como eu quero agrupar isso de forma anual, essa mesma expressão aqui de soma, eu vou inserir dentro do total YTD. E aí a expressão vai ser somar. Ele só precisa agora das datas. Esse aqui está com um valor estranho lá no PDF, mas nós revemos em sala que eu preciso contar aqui a tabela de clientes, a coluna de ID cliente. Nessa tabela nós temos, salvo engano, somente 10 clientes. Então eu preciso fazer uma soma, porém eu tenho que condicionar a soma. Como que eu vou condicionar aqui? Eu vou pegar da tabela calendário somente a coluna mês. Para isso funcionar bem, eu preciso passar dentro da DAX Values. Para quem já precisou fazer fórmulas no Excel, onde foi necessário utilizar a fórmula valor, o value está fazendo o mesmo processo, garantindo que de fato eu tenha um número inteiro ali. Uma vez que eu já tenho a tabela, que é a primeira coisa que o SumX pede, eu vou agora para o cálculo. Então vou utilizar aqui um calculate para somar itens do pedido. Se quiser, pode fazer direto também essa última fase. Nova medida. Agora é o faturamento cliente região. Região. Vou precisar fazer uma soma condicional. A primeira coisa que o SumX pede é a tabela. Eu vou passar a tabela de clientes, mas eu quero que ele também absorva as tabelas que estão conectadas a ela, que ele absorva todas as referências. Então, para isso, eu vou utilizar essa DAX e depois eu passo a tabela de clientes. Uma vez que ele recebeu a tabela de clientes a partir dessa DAX, ele consegue puxar todas as referências. Tudo que está lá no cliente com ID 8 para o regional
ele vai achar qual que é a regional que tem o ID 8. Se lá no cliente tiver ID mais alguma coisa, ele vai procurar na outra tabela quem é esse alguma coisa que está sendo referenciado pelo ID dentro da tabela de clientes. E o cálculo aqui eu posso simplesmente utilizar a medida total vendas, porque ela já tem lá o total de vendas. E aí, próxima medida, faturamento produto por região. Por fim, a última DAX aqui é o total de produtos vendidos. Só que esse total aqui, ele não está associado à quantidade monetária, sim a quantidade de itens que saíram. Porque a quantidade monetária nós já fizemos lá, tomando o total de vendas. E aí, esse daqui sim, é interessante somar, dado itens do pedido, a coluna quantidade. E assim finalizamos então todas as DAX. Podemos partir agora para os visuais. E aí, nos visuais eu vou criar a primeira tela, explicando alguma coisinha ou outra, e a segunda eu vou gravar também, mas sem explicação, só fazendo mesmo, e a segunda é bem parecida com a primeira. Tramontina, corte rápido. Beleza, chegando aqui nos visuais, eu vou começar já formatando aqui a tela de fundo. Então, configurações de tela, tela de fundo, procurar. E aqui na pasta do projeto eu vou utilizar o fundo padrão, depois eu altero para as outras. E não esquecendo de zerar a transparência. Beleza. Tela de fundo já foi posicionada. Eu vou montar o primeiro gráfico que tem um detalhe importante para que a linha fique igualzinha a que está no projeto. Ele vai ser um gráfico de linha. Então, dentro aqui as opções, ó, passando o mouse, ele vai te mostrando o nome e você vai chegar no gráfico de colunas empilhadas em linhas, colunas agrupadas em linha, e tem um que é somente gráfico de linhas. Então, esse gráfico aqui ele representa o total mensal de vendas. Eu vou colocar então para o eixo X, que é o que fica aqui embaixo, lá da tabela de calendário, os meses em texto. E no eixo Y, eu vou colocar a medida que tem o total de vendas. Beleza, vou montar aqui o gráfico. Eu vou só fazer a formatação dele antes de mostrar como que nós vamos ajustar para que a linha fique igual à do PDF. Bom, então aqui no tamanho e estilo, eu coloquei uma tela de fundo com uma certa transparência e ativei fronteira visual com 15%, que é para ele arredondar as bordas ali. Em título, eu vou já ajustar o título que vai ficar total mensal de vendas. Vou colocar o título na cor branca, o fundo na cor preto ou um tom só um pouco menos fechado. Vou deixar nesse daqui. Vou alinhar aqui horizontalmente no centro o eixo X, que é o que está aqui embaixo. Vou deixar a fonte na cor branca. Vou aumentar aqui para 10 o tamanho ali da letra. O título, que é o que está aparecendo bem aqui embaixo, a mês T, eu não preciso, então eu vou tirar o título aqui do eixo X. Eixo Y, mesma coisa, em valores, vou deixar na cor branca, que são os valores aqui ao lado. O título eu vou remover.
No PDF ele está mantendo essa grade aqui, que é essa linha pontilhada no fundo. Se não quiser manter, é só tirar aqui em linhas de grade. Mas aí, como está no PDF, eu vou deixar como está. Isso tudo no eixo Y. Y secundário não estamos utilizando. Vou alterar aqui em linhas a cor da linha para verde. Beleza. Isso é tudo em relação a esse gráfico na questão de formatar. Para ver como que ele ficou. E aí o que que acontece aqui? As linhas, elas estão com os valores corretos para o mês que está aqui embaixo, né? Os valores estão perfeitamente corretos. Mas o que acontece aqui é que ela não está igual ao PDF por conta dos meses aqui embaixo não estarem em ordem. E como que nós vamos colocar esses meses em ordem? Aqui na exibição da tabela, vou pegar aqui a tabela calendário e vou colocar, ele já está na verdade, mas eu posso classificar aqui pela coluna de mês em ordem crescente. Ó, percebe que está 1, 1, 1, 1, 1, 1, vai começar o 2 e vai até o final. E aí o que que eu vou fazer? Lá no gráfico, quem está lá é essa coluna aqui, ó. Então eu vou pegar essa coluna de mês em texto e eu vou classificar aqui na opção, ó, ferramentas de coluna, classificar por, e aí eu vou classificar essa coluna pela coluna de mês normal, que é a que tem os números ali. Feito essa classificação, eu vou voltar aqui no gráfico. Vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, tem a opção classificar eixo. Eu vou selecionar o mês T e ele já classificou, só que ficou de dezembro até janeiro. Eu vou inverter isso daqui. Ó, classificar eixo em ordem crescente. E aí eu tenho de janeiro a dezembro. É só ajustar aqui o tamanho e posição e partir para o próximo gráfico. Esse aqui, na verdade, ele vai ser um pouco maior. É aqui, talvez. O próximo gráfico, ele retrata o total de vendas por nome da linha do produto. Então, ele é um gráfico de barras invertidas, também conhecido como gráfico de barras clusterizado. E tem o primeiro aqui, que também é a barra deitada, só que ele é barras empilhadas. Eu vou posicionar ele aqui no lugar dele. Nesse gráfico, eu vou ter no eixo X. O eixo X agora, ele representa o valor numérico. Então, o total de vendas vem para o eixo X. E no eixo Y, eu vou colocar o nome da linha de produtos. Então, aqui, linha de produtos, eu tenho o nome de cada linha. Pode ser entendido ali como cada categoria, por exemplo. Vou clicar aqui no primeiro gráfico, pincelzinho de formatação. Depois eu clico no segundo gráfico e ele já está pré-formatado. Vou fazer só os últimos ajustes. Começando aqui pelo título, total de vendas por. Eu só vou alterar aqui porque o final ali não fica muito bem entendido. Então, total de vendas por linha de produto. Vou mexer também nas barras. Vou alterar a cor para o mesmo tom de verde. E vou remover as linhas de grade. Linhas de grade, vou remover ali do fundo. Beleza, está feito então. O terceiro, ele é um gráfico de colunas empilhadas. Para esse gráfico, o total de vendas vem para o eixo Y, que vai representar aqui a altura das barras.
E para o eixo X, eu vou colocar os vendedores, porque ele é o total de vendas por vendedor. Vou pegar lá da tabela de vendedores o nome do vendedor. Vou clicar nesse gráfico aqui de cima, pincelzinho de formatação, vou clicar nesse aqui de baixo. Pronto, está feito. Então, essa é a ideia de ser um pouco mais produtivo. Você trabalha bem a configuração de um gráfico e depois você vai simplesmente replicar para os próximos. Vou posicionar já aqui ao lado a tabela que vai mostrar as bicicletas. Então, vou pegar ali um gráfico de tabelas. Lá da tabela de produtos, eu vou colocar a coluna URL da imagem. Como ela já está configurada lá, categorizada como URL da imagem, ela já vai procurar a imagem de acordo com o link que foi passado. Quantidade de clientes são 10 clientes. Vou formatar esse cartão, começando pelo título, quantidade de clientes, centralizado, tem cor de fundo ali no título, e o texto vai precisar ficar na cor branca. Valor do balão, vou reduzir bastante ali. O valor do balão é o número, literalmente. A cor também vai ser branca. Rótulo de categoria é aquele que ficou lá, ó, quantidade de clientes, que vai sair. E aqui no tamanho e estilo eu vou retirar a cor de fundo ou simplesmente colocar uma transparência de 100%. Mas é mais justo só retirar mesmo a cor de fundo. Por enquanto está assim o cartão. Vou habilitar a fronteira visual de 10 pixels na cor verde. Borda dela ali. Aí é só ajustar aqui o tamanho. O valor do balão ainda está alto demais. Tá bom. Ou então Ctrl C, Ctrl V nesse cartão. Já vou posicionar esse próximo, que vai ser a média de vendas. R$ 12.000. Darei um Ctrl C, Ctrl V. O próximo é total ano. Anual. Valores bateram. Próximo passo agora é só colocar aqui a segmentação de dados por ano e criar os indicadores para navegar para a próxima página. Vou inserir então a segmentação de dados. E aí eu posso pegar a data completa e pela hierarquia deixar somente o ano. Ou posso pegar só os anos ali também. Depois na formatação, configurações do segmento, eu vou querer ele em lista vertical. Preenchimento vai ficar sem. Cabeçalho não precisa. Por fim, agora eu preciso permitir que ele navegue para a próxima página. Ah, e tem também um outro detalhe aqui. Vou inserir imagens
porque tem esse funilzinho aqui para ser utilizado ali para ele limpar o filtro. Menu exibição. Vou habilitar a área de indicadores. Só que primeiro eu vou já criar aqui uma nova página. Essa segunda eu vou chamar de regional. A primeira eu vou chamar de tela de vendas. Agora sim, vou habilitar o indicador. Vou clicar na aba regional e vou adicionar essa ação. Vou chamá-la aqui de regional. Vou aproveitar que eu já estou aqui na regional, tirar o indicador, começar o indicador de novo e vou clicar na tela de vendas e vou adicionar essa ação como tela de vendas. Beleza, percebe que só de clicar nos indicadores aqui ele já faz a troca de tela. Vou selecionar qualquer coisa. Peguei essa barrinha aqui, mas pode ser qualquer coisa que precisa estar selecionada. Vou começar um indicador novo, clicando no mesmo local que eu cliquei para selecionar, na mesma barra, que é para tirar a seleção, e vou adicionar como limpar filtro. Beleza. Essa ação aqui de limpar filtro, eu já vou colocar para aquele filtro que ficou ali no canto. Vou habilitar a ação dele. O tipo vai ser indicador e o indicador vai ser limpar filtro. Beleza, toda vez que eu clicar ali com Ctrl clique, ó, não importa quantas coisas estejam filtradas, cliquei ali, vai tirar o filtro de todo mundo. Isto feito, eu vou inserir uma forma, pode ser um quadrado mesmo, estilos da forma, vou tirar o preenchimento dela, vou tirar a borda e vou habilitar o texto. Posicionar ele ali em cima. Então, com essa forma, né, selecionada, eu vou habilitar uma ação para ela, o tipo indicador, e o indicador é me levar para a tela regional. Então, quando eu clicar aqui, eu vou para a próxima tela. Beleza, então isso é tudo que precisamos para essa primeira tela. A segunda, eu vou gravar aqui os processos, mas como são coisas que nós já vimos aqui na primeira, eu não vou precisar ir explicando. Eu vou ir fazendo mesmo. Mas aí qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ir dando pausas aí no vídeo. Pessoal, voltei aqui rapidão, só para falar desse gráfico aqui, por conta das cores, né? Ó, aqui em exibição, você pode escolher uma outra paleta de cores ali, para ele alterar as cores das barras. Só que uma coisa que você pode fazer também, caso você não encontre uma que te agrade, ó, não encontrei nenhuma que me agradou. Você pode também aqui, ó, personalizar o tema atual. Ele vai te dar essa tela onde você escolhe as cores, literalmente. Então, a primeira eu vou botar aquele tom mais azulado. Segunda é mais por aqui.
A terceira bem puxada para o amarelo. Vou aplicar para ver como fica. Já ficou bem parecido com os tons ali do gráfico. Mas aí é só uma questão depois de você ajustar. Por exemplo, aqui, esse aqui ele pode ser mais para cá. Algo mais parecido, mas só para mostrar que existe essa possibilidade de vocês alterarem ali. Outra coisa interessante desse gráfico aqui é que a legenda aparece lá só as regiões e o nome das regiões, né, que é o mais interessante. Para isso, nós vamos ajustar a tabela de região, porque a tabela de regionais aqui, ó, o nome das regionais, olha lá, região norte, região sul, região sudeste, região nordeste. Quero manter somente os nomes, sem o região aqui, ó. Vou correr de novo ali no Power Query, só para fazer essa modificação. Vem aqui na tabela de regionais, nesta coluna, botão direito, substituir valores. Ó, e aí eu vou substituir o texto região. Eu quero substituir por quê? Por nada. Então, só indicar para ele o que ele vai procurar e deixar vazio de baixo. Ele vai substituir por nada. E aí agora nós temos só os nomes ali. E aí vou fechar e aplicar. Agora eu já tenho ali a legenda mais curta, mais bonitinha até. E aí é só posicionar aqui o gráfico. Posicionar, ele já está formatado. Eu vou colocar só uma cor branca aqui para a legenda. Cor branca. E ela não precisa de título. Beleza. O título do gráfico, posso dar 2 cliques e modificar ele por ali mesmo. Ou posso vir aqui onde abriu, faturamento. Colunas empilhadas e linha. Para o eixo X, eu vou colocar o nome dos produtos. E ele me dá duas opções para o eixo Y, que é o que vai ser a barra e o que vai ser a linha. Para a barra, eu vou colocar o total de vendas. De vendas no Y da coluna. E para o Y da linha, eu vou colocar o faturamento produto por região. Vou aqui na primeira tela, vou copiar daqui, porque esse aqui já está só no tom de verde, já vai facilitar bastante. Já ficou bem parecido, só retirar algumas coisas, como a legenda, não precisa. Acho que só. E a cor da linha vai ficar em um tom rosa. Então, rosa vivo ali. Depois é só alterar também o título para faturamento produto.
Que mais? O último gráfico aqui é o total anual de vendas. Vai ser um gráfico de colunas empilhadas. Beleza. Esse aqui tem um detalhe importante que nós vamos colocar duas informações no mesmo eixo. O eixo Y vai ser o total de vendas anual. E no eixo X, que é o que fica aqui embaixo, nós vamos colocar duas informações. A região e o ano, para que eles apareçam agrupados ali também. Beleza. E aí percebe que os valores aqui, as barras, já está igual ao do PDF, porém o eixo X aqui, ó, ele meio que está agrupando os dois em uma coisa só. Não seria um problema deixar assim, né, mas ele só não fica tão bom para visualizar. Aqui, para a gente ajustar igualzinho do PDF, nós vamos nas opções aqui de formatação, dentro do eixo X, que é o eixo que tem os dois aqui, ó, tanto a região quanto o ano, nós vamos desabilitar essa opção aqui, ó, para ele não concatenar os rótulos. Ó, percebe a diferença? Ele já divide bem melhor por região e os anos aqui em cima. Ele mantém os rótulos separados ali. Bom, acho que de diferente ou de alguma coisa que ficaria um pouco mais confusa para fazer seria só até esse ponto aqui. Né? O restante já é bem tranquilo, é só colocar os cartões, colocar a segmentação e colocar lá o botãozinho que me leva de volta para a tela de vendas. Beleza? Então vou fazer aqui na velocidade da luz. Para quem assistiu até aqui, valeu por assistir. Não divulguem esse vídeo, me ajuda que eu te ajudo. E para quem vai seguir, eu vou fazer aqui sem explicação mesmo.
Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Projeto finalizado. Espero conseguir ajudar vocês aí a finalizar também. Não esqueçam de explorar outras possibilidades, brincar com outros cenários, outras coisas a partir de algo que nós já vimos. Como, por exemplo, aqui tem vários gráficos que estão trabalhando com total de vendas. E esse filtra por mês, esse filtra por produto, esse filtra por vendedor. Mas nós temos várias outras possibilidades aí de fazer um drill up ou um drill down para cavar no próprio gráfico, ou usar os parâmetros aí e ter vários gráficos dentro de um só. Tranquilo? Então, ferramentas aí para brincar, vocês têm muitas. Vou finalizando por aqui, só alterando a linha de grade para pontilhado. E finalizamos então aí o projeto com sucesso. Tá? Não esqueçam de sempre salvar enquanto estiverem fazendo. E no final vocês podem também gerar aí um PDF, porque o PDF sai com uma qualidade melhor do que o print. E aí você exporta ele aqui ó, como PDF e depois você pode postar lá no seu LinkedIn o projeto bonitão. Tranquilo? É isso, valeu! Ó, só para vocês verem aqui como ficou. Ó, olha como que no PDF ele sai bonitão. Ó. Bem ajustadinho aqui dentro da página, até para imprimir ele fica bom. E a página 2 vem aqui embaixo. Tranquilo? Então é isso. Agora, de fato, finalizando. Valeu, 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 valeu. No e-mail tem meus contatos, pode me adicionar aí no LinkedIn, nas redes sociais, no WhatsApp, precisar de ajuda com projetos, qualquer coisa do tipo. Demora um pouquinho para responder, mas uma hora eu respondo. Beleza? Valeu, fui!